amor. Prepare seu coração. A partir de agora, programa Bíblia Sem Arrodeio. E falou o leproso: se o Senhor quiser, pode me purificar. Jesus estendeu a mão e disse: quero ser limpo. E ele foi curado. A palavra de Deus de forma simples e objetiva. Como Jesus é, sem arrodeio. Como a Bíblia é, sem arrodeio. Comunicação, irmão Gilvan Silva. Dia a dia Cristo está comigo, me dá paz no meio do terror. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Desejo para você a paz do Príncipe da Paz extensiva à sua casa. Sou o irmão Gilvan Silva e este é o programa Bíblia Sem Arrodeio, nosso encontro de segunda a sexta, sempre neste horário, para falar sobre as Escrituras Sagradas de uma forma objetiva, nítida e sem o menor arrodeio. Eu gosto de citar essa parte, sem arrodeio. Eu agradeço pela sua audiência e também pelo seu carinho e sejamos parceiros nas orações. O propósito do programa Bíblia Sem Arrodeio é nos levar a ler a Bíblia todos os dias para aprender com o Senhor. Se você desejar fazer alguma pergunta ou dar alguma sugestão, o meu contato é 98849-9144. Hoje comentarei Gênesis capítulo 3, que registra o maior desastre da humanidade. Uma cilada feita pelo diabo acarretou na infração contra Deus, conhecida como a queda, e em consequências trágicas para a gente até hoje. Gênesis 3, do 1 a 7, como se deu? A serpente era o mais ardiloso dos animais. Satanás, vendo que Eva estava de olho no fruto que Deus havia proibido o seu consumo, oportunista que é, preste bem atenção, usou a serpente para dizer que Eva e Adão não morreriam se comessem. E ainda mentiu, dizendo que no instante que comessem do fruto, eles se tornariam tal qual Deus, com capacidade de distinguir o bem e o mal. Ora, meu irmão, jamais eles seriam iguais a Deus. Mas Eva estava encantada com o que via, o seu desejo então a impeliu e ela não atinou nisso. O texto diz que a fruta era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. O malvado, astuto que é, e cruel também, tomou essa fraqueza aí e fez o que fez. Eva comeu o fruto e depois ofereceu para Adão. Foi nesse momento que se deram conta que estavam nus, a pureza havia se afastado deles devido à desobediência, não é? E tentaram remediar a situação se cobrindo com folhas de figueira. Coisas do ser humano, sabe? Achar que engana o Senhor, que pode se auto-justificar e ainda escapar ileso das consequências. Gênesis capítulo 3, versículo do 8 a 20, diz que quando o Senhor veio conversar com eles, tentaram se esconder entre o arvoredo, imagine só, e o Senhor então, naquele momento, estimulou um diálogo, inicialmente com Adão. Isso deixa claro, meu irmão, que o homem é responsável pela sua família. Por isso, o erro inicial foi de Eva, mas a responsabilidade de Adão. E mais uma vez, o casal achou que os seus motivos justificariam o ato e eles tentaram se desviar da responsabilidade. Adão colocou a culpa em Eva e ousadamente, por tabela, tentou ainda responsabilizar Deus. A mulher que me deste, me deu do fruto e eu comi. Por sua vez, Eva lançou a culpa na serpente. Foi a serpente que me enganou. Imagine só. O Senhor então, justo que é, sentenciou a serpente a rastejar no pó da terra. A mulher teria multiplicado as suas dores ao dar à luz e o seu marido teria domínio sobre ela. Daí o fato do homem naturalmente se mostrar mais dominador e mais firme nas convicções. E ele, o macho, teria que suar pela vida inteira para ter a subsistência no lar. E ainda a terra produziria espinhos e cardos para dificultar ainda mais o trabalho da agricultura, que era o meio, que o homem tinha ali, executar. Porém, meu irmão, Deus que
é amor, Ele prometeu que nasceria um filho da mulher, glória a Deus, sem a intervenção do homem, da mulher. E este filho, sim, resolveria a situação caótica criada pelo casal. Eu peguei o texto da Nova Versão Internacional que diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Isso Deus falou como revelação, que o diabo e seus súditos fariam o possível para o Salvador não nascer. Mas, ao nascer, diz o texto, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Veja, há o sentido literal nesta colocação, digamos assim, batalha. O homem fere a cabeça da cobra e a cobra pica o calcanhar do homem, sabemos disso. No entanto, o texto aponta para a morte de Jesus no Calvário, figuradamente a ferida na cabeça do diabo. Este lhe ferirá a cabeça. E também aponta para todo o sofrimento enfrentado por Jesus, o descendente da mulher, a ferida no calcanhar do descendente seria feita pelo diabo. Você lhe ferirá o calcanhar. Seria esta, e foi, meu irmão, a última tentativa do diabo de sabotar a promessa da salvação do homem que havia sido feita pelo Senhor. Agora escute bem, abra bem os ouvidos. O verbo ferir, ele tem sentido muito diferente do verbo esmagar. O texto diz ferir. E uma leitura rasa nos leva a entender esmagar. A gente ouve tanto, né? E a morte de Jesus e a sua ressurreição ainda, meu irmão, não foi o esmagamento. O esmagamento, se dará em breve e trata-se de uma promessa escatológica que está em Romanos 16:20. Em breve, o Deus de paz, eu lhe pergunto, quem é o Deus de paz? Esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Fato é, meu irmão, minha querida irmã, que se ouve tanto essa troca de palavras, ferir por esmagar, e os mais emocionados ainda fazem aquele movimento, que a gente acaba simplesmente repetindo, não é? Mas o texto diz, jamais esqueçamos, tu lhe ferirás a cabeça. Milhares de anos depois de dada essa promessa, aí Paulo escreveu que em breve o Deus de paz esmagará debaixo dos pés. Em breve o diabo seria esmagado. Capítulo 3, do 21 ao 24, diz que o Senhor Deus, ele então, naquela situação, ele vestiu Adão e Eva com peles de animais e baniu o casal do jardim e colocou querubins para evitar o acesso à árvore da vida. Isso aponta para a eficácia do sacrifício para a redenção do homem. Sacrifício planejado por Deus, consumado por Jesus e confirmado pelo Espírito Santo no evento da ressurreição. O homem tentou, até que tentou remediar a sua transgressão com folhas de árvore. Isso é coisa do homem mesmo. Mas, como sem derramamento de sangue não há remissão, Hebreus 9:22, o Senhor derramou o sangue de um cordeiro, simbolizando o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1:29, e os cobriu com roupas feitas pela pele daquele cordeiro morto. Uma das doutrinas, meu irmão, sistemáticas da Bíblia é a doutrina do pecado, a Ramar Teologia. Essa doutrina, fartamente embasada nas Escrituras, as Escrituras é o manual de conduta, de liturgia e de fé de todo cristão, essa doutrina prova que o homem pecou, que continua pecando, basta ele não minimizar o conceito de pecado, leia a Bíblia, que a Bíblia não se reserva a apresentar o pecado. Também essa doutrina ressalta a condição do homem em decorrência do pecado, demonstra a impossibilidade de agradar a Deus através das bondades praticadas ou outro meio próprio, mostra que ao desprezar o feito de Jesus, o homem está colocando um abismo na sua comunhão com Deus e que sozinho o ser humano não pode fazer nada para alterar esta realidade. Fato é, meu irmão, que o pecado é o extremo oposto da santidade. E sem santificação, ninguém
verá o Senhor. Diz em Hebreus 12, 14. Amém. Oremos a Deus. Amado Senhor, Pai que está no céu, obrigado por mais este programa, Senhor, Bíblia Sem Arrudeio. Ajuda o meu irmão, minha irmã, que está na audiência, e também a mim, de forma que sejamos sensíveis à Tua Palavra e ao Teu Espírito Santo. Amém. Dia a dia Cristo está comigo, me dá paz no meio do terror.